Você provavelmente já sabe que a maquiagem era um problema na era vitoriana, porque ao mesmo tempo em que o padrão de beleza da época, com uma pele pálida e bochechas e lábios rosados, era quase impossível de alcançar naturalmente, o uso da maioria dos cosméticos, em especial maquiagem, era considerado vulgar e de mau gosto, e algo que as mulheres precisavam usar em segredo. Mas em algum momento do século XX isso mudou. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como a maquiagem deixou de ser um tabu e se tornou algo praticamente obrigatório que faz parte do dia a dia de grande parte das mulheres. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você caiu no potinho de pó de arroz e veio parar aqui por total acidente, seja muito bem-vindo! Nesse canal nós falamos sobre história da moda e outros assuntos relacionados, como as práticas de beleza ao longo dos séculos, e também como as roupas eram feitas e como elas ajudam a contar a história das pessoas. Mas nós fazemos isso com uma pesquisa histórica séria, a partir das fontes originais da época, e das pesquisas desenvolvidas em museus e em universidades. Tudo isso para trazer para você um conteúdo histórico gratuito e de qualidade, sem sensacionalismo e sem informação tirada do... Nesse vídeo, eu vou me concentrar especificamente nas ideias sobre maquiagem na cultura ocidental, ou seja, principalmente na Europa e nas áreas colonizadas pelos europeus. Vocês estão me cobrando com toda razão e eu sei que eu estou devendo há muito tempo soltar material sobre Ásia e sobre África. O problema é que eu não vou soltar um conteúdo sobre essas regiões enquanto eu não tiver certeza que eu vou conseguir trazer um negócio bem feito para vocês, sem os estereótipos e sem um monte de desinformação que circula por aí, porque, bem, enfim, de besteira a internet já tá cheia. Apesar de produtos de maquiagem serem algo antigo na história da Europa, com evidências visuais e achados arqueológicos datando de quase 5.000 anos atrás, essa relação com a maquiagem não é de forma alguma linear. Além das variações de materiais e de estilos, a gente tem uma oscilação muito grande do quanto a maquiagem era aceitável. Entre os gregos antigos, por exemplo, parece ter havido uma certa associação entre maquiagem e prostituição. Algo que já não se repetia entre os romanos, por exemplo, que associavam a maquiagem diretamente à performance de feminilidade. E, para nossa surpresa, num vídeo anterior, nós descobrimos que a maquiagem também era usada na Idade Média. E que, apesar de críticas pontuais à questão da vaidade, a cosmética era considerada uma parte da medicina. De uma forma geral, a maquiagem continuou sendo muito utilizada, em especial pelas camadas mais ricas da população, quase que de forma ininterrupta até o final do século XVIII, mais ou menos. Inclusive, houve momentos, como nos próprios anos 1700, em que ela deixou de ser associada às mulheres e passou a ser um símbolo de nobreza, sendo usada também pelos homens. A coisa começou a mudar lá por volta de 1770, quando novas formas de entender a política, a economia e a organização da sociedade alteraram as próprias noções de família e de gênero. E eu sei que essa palavra gênero causa um rebuliço na cabeça das pessoas, porque ela é muito mal interpretada por gente claramente mal intencionada. Gênero é uma categoria de análise histórica, ou seja, uma ferramenta que a gente usa para entender melhor determinados acontecimentos e relações do passado. Nesse caso, especificamente como as ideias sobre o que é considerado comportamento feminino e comportamento masculino foram sendo construídas e mudando ao longo do tempo. E a gente tem vários exemplos disso ao longo da história da moda, como o fato de que os romanos usavam essas túnicas drapeadas, que hoje seriam consideradas vestidos e lidas como algo feminino, mas que na época eram trajes super masculinos. Ou essas meias dos anos 1400, muito justinhas, que hoje com certeza seriam olhadas meio de lado se usadas por qualquer homem na rua. Ou ainda o fato de que salto alto já foi uma peça masculina, como esses sapatos de montaria da antiga Pérsia, ou os sapatos de corte europeus dos anos 1600. Então, gênero é uma questão de comportamento, diferente do sexo, que é algo puramente biológico. E como todo comportamento, ele é construído socialmente e varia muito ao longo da história entre as regiões e entre diferentes culturas. Mas uma boa parte do que hoje se entende como sendo papéis masculinos e femininos mais tradicionais se formou no século XIX,
como resultado das transformações que começaram lá no finalzinho de 1700. Inclusive com a ideia de que o interesse pela moda seria algo próprio das mulheres, já que elas seriam, entre aspas, naturalmente delicadas, vaidosas e até meio fúteis. E os homens, entre muitas aspas, naturalmente sóbrios, dedicados ao trabalho, à vida política e ao desenvolvimento da intelectualidade. Esse discurso todo teve um apoio muito grande das autoridades religiosas e também da medicina. Eu não preciso nem dizer para vocês o quanto esse tipo de pensamento foi imposto às custas de muita violência física e psicológica. Um dos resultados disso era a ideia de que a beleza física das mulheres seria resultado da virtude delas, e que qualquer tentativa de conquistar beleza com recursos externos não só seria inútil, mas um atestado de que a mulher havia falhado no quesito virtude. Importante dizer aqui que essa noção de virtude está relacionada a exercer a sexualidade só dentro dos limites do casamento, claro, mas também algumas outras coisas, como ser dócil, gentil, caridosa, religiosa, boa mãe, boa filha, boa esposa, enfim, vocês entenderam. O único contexto em que a maquiagem era aceita era dentro do teatro, mas ainda assim, cantoras, bailarinas e atrizes tinham a pior fama possível. E a maquiagem acabou sendo associada não diretamente à prostituição, mas a uma moral frouxa, digamos assim. Mas isso não significa que mesmo as mulheres ditas respeitáveis não usassem maquiagem e cosméticos, muito pelo contrário. O negócio na era vitoriana é que maquiagem até podia ser usada, o problema é que ninguém podia perceber que você estava usando, então tinha que ser um negócio assim bem sutil. Um lance meio clean girl makeup, ou aquele estilo maquiagem não maquiagem que os doramas coreanos e as produções de época mais tradicionais usam bastante. Dentre todas as possibilidades de cosméticos, tinham alguns especificamente que eram considerados mais aceitáveis para as mulheres respeitáveis. O cold cream, que era um hidratante à base de gorduras animais e vegetais, o pó facial, em tom branco ou rosado, e um blush cremoso que já podia ser usado como lip balm com cor. Até os anos 1870, não era lá muito comum encontrar esses produtos prontos por aí. E mesmo depois, os livros de etiqueta e de economia doméstica continuaram trazendo receitas para que esses produtos fossem feitos em casa. Porque mesmo quando eles passaram a ser produzidos industrialmente, muitas mulheres tinham vergonhas de serem vistas em público comprando esse tipo de coisa. A década de 1880 é um ponto de virada na história da maquiagem, porque nela começa a se perceber uma mudança nada sutil no comportamento feminino. Com o aumento do acesso à educação formal para as mulheres e uma entrada massiva delas no mercado de trabalho em funções que não eram apenas ligadas ao serviço doméstico e ao trabalho nas fábricas, e o surgimento de novos espaços de sociabilidade, inclusive espaços mistos, como as praças, os bondes, o próprio local de trabalho, as escolas e universidades e os bailes públicos. Aliás, esses locais eram o pesadelo das vozes mais conservadoras da sociedade da época, que acabaram se unindo num grande coro para denunciar o quanto esses espaços mistos acabariam levando à ruína da sociedade e fazendo com que as mulheres se masculinizassem e os homens se feminilizassem. Mas a gente tem um outro ingrediente nesse caldo, que é uma angústia generalizada entre as adolescentes, em busca de uma identidade própria que não era nem a da filha infantilizada, nem a da mulher casada. Quem fala muito sobre isso é a professora Linda Simmons no livro Lost Girls, que está aparecendo aí na tela. Sobre como uma geração de adolescentes que estava navegando entre a infância e a vida adulta, nos anos de 1880 até 1910, influenciadas pelas discussões públicas sobre direitos femininos, inclusive reprodutivos e políticos, com uma escolaridade maior que a das suas mães e mais acesso à informação através de livros e revistas, foi fundamental para que nos anos 1920 nós tivéssemos a polêmica figura da melindrosa. Todas as referências dos textos que eu cito e dos que eu usei na pesquisa desse vídeo estão na descrição do vídeo. Mas se você curte nosso trabalho, você também pode ter acesso direto à minha biblioteca pessoal com todo esse material e ainda ajudar o canal a se manter. Com valores a partir de R$10 mensais, você contribui para que a gente possa continuar produzindo conteúdo histórico de qualidade, em língua portuguesa, e de forma gratuita para o público brasileiro. Você pode se tornar membro aqui no clube de canais do próprio YouTube usando seu cartão de crédito, lá no apoia.se/amodista do desterro, com cartão ou boleto,
Mas você também pode pingar um Pix pra gente através da chave que tá aparecendo aqui embaixo ou do QR Code que tá aparecendo aí na tela. 1909 foi um ano fundamental na história da maquiagem e, ironicamente, isso foi por causa de um homem. Harry Gordon Selfridge, um empresário dos Estados Unidos, já tinha causado um rebuliço em Londres desde que implantara sua megalomaníaca loja de departamentos. Mas em 1909 ele resolveu trazer cosméticos e maquiagem para frente da loja, com um balcão próprio e vendedoras treinadas para ensinar as mulheres a usar os produtos que eram vendidos. Ele é o pai dos balcões de marca como a gente conhece até hoje. O lance é que a clientela da Selfridges era de classe alta, tipo muito alta, e ávida por novidades. O balcão de maquiagem dele acabou sendo copiado por outras lojas e ajudou a tornar a experiência de compra de maquiagem muito mais fácil. Isso porque agora as mulheres podiam experimentar as maquiagens abertamente e escolher aquilo que ficava melhor para elas entre as diversas opções de cores e texturas. E como Harry Selfridge era uma raposa velha, ele também contratou estrelas de teatro, ópera e cinema para serem fotografadas no balcão de maquiagem e darem entrevistas endossando a loja dele. E você aí achando que esse negócio de marketing com influencer era coisa de hoje, né? A década de 1920 é sempre lembrada como a época onde a maquiagem mais pesada teria se tornado socialmente aceitável. Mas calma lá, pequeno gafanhoto, que não é bem assim essa história. Os anos 1920 ainda são um período de transição entre a maquiagem muito sutil de 1910 e a definitiva incorporação dela como parte das performances de feminilidade. Apesar da estratégia do Selfridges ter se espalhado pela Europa, pelos Estados Unidos e por outras partes da América, tornando a experiência de comprar maquiagem uma coisa decente, menos parecida com comprar tóxicos num beco escuro, e isso ter ajudado a alavancar a indústria cosmética com a multiplicação das marcas disponíveis no mercado, maquiagens mais elaboradas continuavam sendo um território do teatro e do cinema. E mesmo nos anos 1920, a gente tem uma diferença muito grande entre como a maquiagem era percebida no começo da década e no final da década. Para nossa sorte, essa galera escrevia muito. Então, o que não falta pra gente são revistas, livros, diários, correspondências e até textos literários que descrevem muito detalhadamente essa questão da maquiagem e de como ela era vista nesse momento na sociedade. Até 1923, a gente vê nas fontes uma crescente aceitação do batom e uma ênfase muito grande em afirmar que usar batom muito vermelho, principalmente de dia, era uma coisa de muito mau gosto. Assim como retocar o pó de arroz em público, um hábito que estava se tornando cada vez mais comum, ainda era visto como sinônimo de falta de educação. O que a gente também vê nessa época é o começo de uma separação entre a maquiagem para o dia e a maquiagem para a noite. De 1924 em diante, começa-se a falar muito mais sobre os olhos e sobre como seria importante saber dosar o que se fazia com eles, em especial o uso do kajal. A gente começa a ver nas fontes referências bem claras ao uso de sombras e como elas deveriam ficar restritas às maquiagens noturnas. Também a necessidade de escolher um rímel de boa qualidade para que ele não escorresse durante o dia. De identificar o tom e o subtom da sua pele para escolher um pó adequado. E rotinas de skincare cada vez mais elaboradas, que incluíam a preparação da pele antes da maquiagem e cuidados específicos pós-maquiagem. E com o aumento gradativo do consumo de maquiagem, muitas marcas acabaram encontrando na educação uma forma de ampliar o seu público e acabar aumentando o faturamento também. E muitas passaram a publicar folhetos explicativos ensinando a escolher as cores adequadas, a aplicar a maquiagem e a cuidar da pele em casa. Mas seria só na década de 1930 que a maquiagem se tornaria algo realmente aceitável, superando de vez a associação com imoralidade. Em grande parte graças à indústria cinematográfica dos Estados Unidos, que nessa época já era uma grande potência e uma ferramenta de dominação cultural. Uma parte fundamental do sucesso do cinema a partir dos anos 1920 tem a ver com fatores econômicos. Muitos teatros foram convertidos em salas de cinema porque a exibição de filmes era muito mais barata e lucrativa do que as montagens teatrais. Os ingressos baratos atraíam um público muito maior, disseminando na sociedade as referências de beleza das telas. E as revistas, especialmente as femininas, publicavam longas matérias com atores e atrizes famosos.
além de anúncios de cosméticos endossados pelas estrelas do cinema. Foi aqui que se formou a ideia de um kit de maquiagem fundamental: pó, blush, rímel e batom. E a partir dos anos 1940, a maquiagem deixou definitivamente de ser um tabu para se tornar um sinônimo de feminilidade. Ao mesmo tempo em que se trocou a ideia da beleza como algo inato e que vem de dentro, pela ideia de beleza como algo que pode ser conquistado, como um produto, que está ao alcance de todo mundo que tenha recursos e paciência para cultivá-la. Mas principalmente recursos, já que a ideia de beleza não é só uma questão de gênero, mas também de classe social e de cor da pele. Mas isso é um papo para a gente continuar em outro vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário, deixar o seu like nesse vídeo também e dar uma conferida nesses outros conteúdos sobre história da moda, da beleza e da maquiagem que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.